Muito boa noite. É bom estarmos juntos nessa noite. Depois de um dia de atividades, podemos estar na presença do Senhor e estudarmos a sua palavra. E nessa semana nós estamos estudando aqui temas significativos, para onde Jesus andou, Jesus, ele esteve aqui nesse mundo durante seu ministério e ele, ao longo da sua jornada, ele caminhou por caminhos para encontrar pessoas, para salvar, para mudar sentimentos. E eu imagino que nessa noite, você também veio aqui com esse propósito. E eu quero, nesse momento, estudar com você um texto que está no Evangelho de João. Abra sua Bíblia. Os Evangelhos contando aqui o momento que Jesus esteve aqui nesse mundo, aqui nessa terra, e a partir do versículo 1 nós leremos aqui esse texto. Mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, estamos com a Tua palavra aberta. Nesse momento nós pedimos, Pai, que a Tua palavra possa alcançar o nosso coração. Temos a certeza que não há outra referência, que nós precisamos sim desta orientação, desta luz para iluminar o nosso caminho, para modificar os nossos sentimentos. E nesse momento nós entregamos a vida de cada pessoa aqui. Aqueles também que não puderam estar, as famílias aqui representadas, que o Senhor possa nos visitar nesta noite com a Tua bênção, com a Tua paz. Oramos no nome de Jesus. Amém. Está suando aqui. Nesse momento, eu quero ler o texto que está em João capítulo 5. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Marque esse tempo aqui. Jesus subiu, repita comigo, Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, e nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque, quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. É muito interessante, queridos, o quanto que Deus realmente ele se importa com cada pessoa. Jesus, ele se desviava do caminho para encontrar pessoas que estavam definitivamente vivendo os seus sofrimentos. E nos nossos dias, nós também estamos vivendo os nossos enfrentamentos. Nós vivemos num mundo que cada dia mais os processos estão mais difíceis. Nós estamos vivendo, muitas vezes, as agruras, de uma crise existencial, que cada vez mais isso tem crescido nos nossos dias. A saúde mental está abalada, a saúde física está abalada, e muitas vezes a saúde espiritual também. E Jesus, ele foi ali, a Bíblia, ela menciona então, que o tanque de Betesda, ali haviam piscinas que funcionavam como represa, a fim de ajuntar água para a cidade. E possivelmente era um lugar também para lavar as ovelhas. Esse tanque de Betesda, ele estava na porta das ovelhas. A porta das ovelhas era onde as ovelhas entravam para o sacrifício. E
haviam 12 portas em Jerusalém. É interessante, queridos, porque este lugar havia uma crença, né, de cura, que um anjo vinha e agitava a água de tempos em tempos. E quando este anjo vinha, a primeira pessoa que entrasse na água era curada. É incrível, né? Porque a história desse paralítico, a Bíblia diz que ele estava há 38 anos, ele estava esperando por um milagre. Eu não sei quanto tempo faz que você espera por um milagre na tua vida. Eu não sei quanto tempo faz que você sofre por algumas coisas, mas o tempo que a gente espera, certamente ele tem um significado especial. Às vezes a gente imagina, né, que a nossa vida, nós gostaríamos das soluções prontas, nós gostaríamos que nós estalássemos o dedo e nós tivéssemos as soluções prontas, mas a gente vive num tempo que nós dependemos de muitas coisas. A igreja é mais parecida com um templo ou com uma sinagoga. No templo havia espaço separado para os gentios, para as crianças e para as mulheres, e quando Pedro e João, eles subiam ao templo para a oração na hora nona, e era levado um homem coxo de nascença, o qual punham ali também, diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, e esse coxo que estava à porta do templo também, esperando alguma coisa, sabe? Em algum momento, nós determinamos a forma como a gente vai receber o que nós gostaríamos de receber. É incrível, né? Porque quando nós olhamos na história desse paralítico, a gente percebe que existem algumas lições que nós precisamos tirar. Primeiro, Deus, ele não trabalha da maneira como nós gostaríamos que ele trabalhasse. Ele não resolve os problemas do jeito que a gente resolveria. O paralítico que estava ali, e Jesus, ele disse assim: você quer ser curado? Qualquer pessoa, né, que está vivendo algum problema de saúde na vida, gostaria de ser curado, sim ou não? Qualquer pessoa gostaria de viver o seu milagre. Parece ser uma pergunta retórica, né? Veja, a descrição aqui, Jesus o viu deitado, e quando Cristo viu ele deitado ali, ele não visitou, veja, Jesus, ele não visitou os palácios, e ele sim foi aos lugares onde as pessoas estavam doentes. Quando Jesus esteve aqui neste mundo, ele teve compaixão, uma indicação do seu grande sentimento pelas pessoas. Eu acredito, irmãos, que nós estamos vivendo hoje num tempo, né? Porque havia uma grande multidão de pobres, de aleijados, que estavam sofrendo, e quando nós olhamos ao nosso redor, nós percebemos que as pessoas estão assim. Às vezes não é nem uma questão financeira, às vezes não é nem uma questão de saúde física tão somente, mas as pessoas vivem uma vida hoje sem Deus, elas estão vivendo hoje uma vida de sofrimento, e a igreja, sabe, eu e você, nós também precisaríamos ter os olhos como Jesus teve. A Bíblia diz assim, que Jesus, ele olhava para as multidões e ele tinha compaixão. Eu acredito que Jesus sabia, né, quanto tempo os doentes estavam nessa condição. Jesus, ele se colocava no lugar das pessoas, e isso ele levava em consideração. Às vezes nós não nos importamos com o que as pessoas estão vivendo, com o que as pessoas estão sofrendo. Por isso que eu coloquei o tema dessa semana, andando por onde andou Jesus. Porque Jesus, ele passou por onde? Jesus, ele não foi nos estádios de futebol. Jesus, ele não foi no lugar de lazer. A gente não vê nenhum momento que Jesus falou assim: estou de férias, estou indo para a praia. A gente não vê esse momento. Eu acredito que não tem nenhum problema a gente poder ter esse tipo de recreação, mas nós deveríamos entender, queridos, que Jesus, ele assumiu seu papel como homem, como filho de Deus, mas também como homem, quando ele andou por este mundo,
Para ele não passava nenhum sofredor desapercebido diante dos seus olhos. Ele perguntou: queres ficação? Uma estranha pergunta feita a alguém que estava doente por tão longo tempo. Alguns realmente não sarariam, porque suas feridas contribuíam para que pudesse mendigar e serviam como um pretexto para a sua ociosidade. Para expressar, né, sua própria piedade e preocupação por ele, Cristo é afetuosamente inquisitivo no que concerne aos seus desejos daqueles que estão aflitos, e está disposto a saber qual é o pedido destes. Que quereis que eu vos faça? Para testar se ele seria agradecido por uma cura, aquele contra quem as pessoas importantes eram tão preconceituosas. O pobre homem incapacitado aproveita essa oportunidade para renovar sua queixa e expor as suas angústias do seu caso. Ele diz assim: ninguém me ajuda, não tem ninguém que me coloque dentro do tanque. Sabe, é muito interessante, né? Porque às vezes na nossa vida, na nossa jornada, nós começamos a explicar os fracassos, nós continuamos explicando os nossos sofrimentos, nós temos o nosso olhar para os aspectos negativos da vida, a gente está sempre de olho naquilo que nós não temos, nós estamos sempre de olho naquilo que você não tem como possibilidades. Mas você já parou para perceber quantas coisas que nós reclamamos e nós nos tornamos injustos? Porque Deus, Ele nos surpreende, o Senhor nos surpreende, o Senhor sempre tem colocado diante de nós mais do que aquilo que nós merecemos. Eu tenho mais do que eu mereço, e eu louvo a Deus pela minha vida. Veja, eu não tenho nenhum amigo, ele estava dizendo, para me fazer com que eu possa estar. Sabe quando Deus ele chega para você, e se Ele está te perguntando nesta noite alguma coisa, Ele é o suficiente para mudar a tua história, Ele é o suficiente para mudar os teus sentimentos. Sabe, nem todas as soluções nós teremos aqui neste mundo, porque o Senhor Ele promete para nós, que um dia nós viveremos num lugar que nós não teremos nenhum problema. Infelizmente a vida, às vezes aqui, ela vai chegando ao fim, né? É lamentável, porque nós vivemos num mundo que tem cada dia mais roubado a nossa paz, a nossa segurança, a nossa alegria. Vivemos num mundo de muitas injustiças, e nós percebemos, né, queridos, que quantas pessoas hoje que são honestas que estão presas, e quantas pessoas que são desonestas e são soltas. A gente vive que hoje nós estamos vivendo uma inversão de valores, nós estamos vivendo num tempo que isso nos assusta, né? Nós entendemos que cada dia que passa, a humanidade está ficando sem esperança, o mundo está vivendo o seu caos, e quando você passa pelos hospitais, você percebe, porque as pessoas elas não estão cuidando do quê? Da sua saúde, e muitas vezes não é só por falta de informação, muitas vezes nós temos as informações, mas nós não levamos a sério, e em algum momento, nós temos a nossa nutricionista aqui, a Silvana, a conta vai chegar, e quando chega a conta, a gente às vezes não sabe, né, ao certo, como que nós podemos resolver os nossos problemas. Veja, a gente não sabe ao certo, né, mas tudo indica que este paralítico, ele é de nascença, tudo indica que ele já nasceu assim. Tem algumas coisas que nós não somos responsáveis, tem algumas coisas que a gente não tem culpa. Queridos, um grande segredo para a gente viver a vida feliz, se o que você está vivendo não dependeu de você, fique em paz, que aquilo não tire a tua paz. Nós tivemos aí, né, o Márcio está aqui hoje,
E a filhinha dele com 2 anos de idade. 1 ano de idade. E eu estive ali no hospital. E o Márcio ficou quantos dias? Quantos dias a sua filha ficou ali? 30 dias. 30 dias no hospital. Uma menina de 1 ano. E passou por uma cirurgia no pulmão. E ela estava ali, sabe, tão assustada, vivendo, e ela ficava assim, preocupada, né? Porque você imagina uma criança de 1 ano, ela gosta de tomar injeção, né? Toda criança gosta disso, né? Gosta desses negócios. Agora imagine ela passar por uma cirurgia, a dor que ela passou, os processos todos que ela enfrentou ali. Gente, era de cortar o coração. Quando eu cheguei lá e vi, mas só que quando eu cheguei lá, ela já estava bem recuperada. Ela viveu outros momentos piores. Sabe, irmãos, quando a gente vive uma situação assim, nós conseguimos entender. Jesus, a Bíblia diz que ele estava subindo para o templo, era a festa dos judeus, ele estava subindo para Jerusalém, mas ele passou pelo tanque de Betesda. É incrível, queridos, porque nós todos viemos à igreja nesta noite, mas nós não nos importamos em trazer ninguém, nós nos preocupamos em ver se não passamos em nenhum lugar, para ver se a gente poderia trazer na casa de um amigo, ou até mesmo uma pessoa que a gente não conheça. Jesus, ele não ia para a igreja. A gente vê que às vezes nós nos satisfazemos. É muito importante estarmos na igreja, é muito importante, mas existe uma coisa que às vezes vai acontecer só do lado de fora. Jesus, ele tinha essa percepção. Sabe, para nós, irmãos, que estamos aqui na igreja, e para as pessoas que estão sofrendo do lado de fora, vivendo os seus sofrimentos, os seus problemas, as suas angústias, para eles não faz o menor sentido o tempo que a gente gasta aqui. É como a história, né, de um comandante do corpo de bombeiros, e ele estava ali no comando da viatura, né, de apagar fogo, e eles estavam parados com o caminhão em frente a uma casa que estava pegando fogo. Sabe aquelas coincidências? Que às vezes quando alguém está roubando, a polícia chega, o caminhão estava em frente, e a casa estava queimando, mas eles estavam ali dentro do caminhão, fazendo o teste, não podia parar o teste de um equipamento, que era um presente que eles iam dar para o comandante geral da corporação, e a casa queimou, e depois que a casa queimou, todo mundo ficou assustado, porque o corpo de bombeiros estava ali, e eles fizeram uma investigação para saber o que estava acontecendo, e eles descobriram que os motivos pelos quais eles não tinham feito o socorro, não tinham prestado socorro. Sabe, da mesma forma a igreja hoje, o mundo está pegando fogo pelo lado de fora, as pessoas estão sofrendo, e muitas vezes nós não estamos fazendo nada. Sabe, a Bíblia diz que este homem lamenta a sua infelicidade, o fato que muito frequentemente, e quando ele estava chegando para poder resolver o seu problema, chegava alguém antes do que ele. Eu não sei se você já teve essa sensação na tua vida também, em algum momento. Somente um passo entre ele e a cura, ainda assim ele continua inválido. Ninguém tinha a bondade de dizer: seu caso é pior do que o meu, entre você agora. Ninguém estava disponível para isso, ninguém estava preocupado com o seu sofrimento, e eu vou esperar da próxima vez. Sabe, queridos, tudo tendo se decepcionado tantas vezes, ele começa a se desesperar, ele começa a perder a esperança.
Sabe, a pior coisa que tem é quando nós perdemos a esperança, é quando nós não temos mais perspectiva para o futuro, é quando a gente olha para frente e nós entendemos que o nosso caso é irremediável, que a nossa solução não está, pelo menos aos nossos olhos. É muito triste. Como nós deveríamos ser gratos pela menor gentileza, assim nós deveríamos ser pacientes sobre os maiores desprezos também. E quer sejam nossos ressentimentos sempre justos, ainda assim nossas manifestações devem sempre ser pacíficas e além disso. Sabe, nós deveríamos entender isso, considerar, queridos, que nós vivemos num mundo de indiferença. Nós vivemos num tempo que as pessoas não estão muito preocupadas, e cada dia que passa nós estamos mais preocupados com os nossos interesses, com a nossa vida, com a vida dos nossos filhos, com a nossa saúde, com o tempo de lazer, com o tempo da academia, com o tempo da saúde. E não está errado, você precisa cuidar da tua saúde mesmo, você precisa ter qualidade de vida, mas qual que é a falta que nós estamos fazendo hoje? Qual que é a postura que a gente tem? Sabe, andando por onde Jesus andou, nós precisamos aprender as grandes lições. O quanto que nós podemos também fazer a diferença. Depois disso, o nosso Senhor Jesus cura, pronunciando uma palavra, embora ele nem o pedisse e nem pensasse nisso. A palavra que ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. Ele estava imaginando que ele tinha que entrar no tanque, que ele precisava se molhar na água. Sabe, às vezes nós achamos que a forma como Deus vai resolver os problemas da nossa vida é de um jeito, mas Ele te surpreende porque Ele faz com que de outra forma você alcance a solução para os seus problemas e para as angústias que você está vivendo. Sabe, nessa semana eu gostaria que você pudesse entender que o Senhor, Ele também está caminhando por aqui. O Senhor, Ele também está visitando você nos seus sofrimentos, nos seus combates, nas batalhas que você está vivendo e enfrentando. E agora, o homem, ele se sentia incapaz. Como que ele levantaria? Ele se sentia totalmente incapaz. Diante da realidade, ele nunca tinha caminhado. Sabe, algumas coisas que você nunca fez, mas você vai fazer pela ordem de Deus. E se Ele ordena, pode entender isso, pode aceitar isso, que você vai viver o seu grande milagre. O homem deveria se levantar e caminhar. A conversão de um pecador é a cura de uma doença crônica. Isso normalmente foi feito pela mesma palavra. Quando alguém recebia o perdão dos pecados, normalmente ele recebia também a cura plena da sua saúde, o seu restabelecimento. Eu gosto de pensar, queridos, que Deus, Ele nunca faz uma obra pela metade. Sabe, o grande milagre que nós vamos viver é termos uma vida transformada, para dizermos assim: Senhor, aconteça o que acontecer, mas se o Senhor estiver no controle da minha vida, se o Senhor estiver passando hoje pela minha casa, se o Senhor estiver cruzando pelo meu caminho, tudo vai ser diferente. Eu quero viver essa certeza, eu quero viver nesse sentimento. Sabe, o Jesus de Nazaré, Ele continua fazendo os milagres, Ele continua nos surpreendendo em todos os sentidos. Não foi através do poder de Cristo, Ele deve receber toda a glória, porque foi através do poder de Cristo que o milagre aconteceu. Levanta-te e entra e segue o teu caminho. Cristo fez por nós aquilo que nós mesmo não podemos fazer por nós. E pode ser que você hoje está
de alguma forma, você está prostrado diante da vida. Pode ser que você está desanimado pelas circunstâncias que você tem vivido e enfrentado. Pode ser que você está vivendo os seus sentimentos mais opressores. Pode ser que quando você acorda de manhã, você já acorda e você está assim, né? Meio que olhando para baixo. Você já está desanimado diante daquilo que você tem vivido, mas que o Cristo vivo, Ele pode mudar os nossos sentimentos, só Deus para mudar aquilo que nós estamos vivendo. Se Ele andou por este mundo, e as lições que nós precisamos aprender, que o que Ele quer fazer por nós hoje, é transformar a nossa vida, para que nós sejamos também uma bênção para as pessoas. Sabe, meus irmãos, nós precisamos entender que nós temos uma resposta para dar, e não é só dar coisas. Tem muita gente que está dando mais do que a gente. As pessoas estão disponíveis hoje existe uma predisposição, dar alimentos, mas a igreja está aqui, e o papel da igreja é uma coisa maior, que o mundo não pode dar o que a gente tem. Nós temos uma missão, queridos. Sabe, existe um sacrifício que nós precisamos fazer. Aqui, ele um minuto atrás, ele não era capaz de se virar na cama. Um minuto atrás, aquele homem, ele não tinha condições. Agora ele estava carregando a cama. Ele estava caminhando e estava carregando a cama. As pessoas ficaram assustadas. E é incrível, queridos, porque os religiosos da época, eles ficaram preocupados. Se você olhar o texto, os religiosos, eles não viam o milagre que aconteceu, mas eles estavam reclamando do quê? Se você continuar lendo o texto, você vai perceber que os judeus, eles tinham colocado, né, que não podia caminhar tanto, não podia carregar peso no sábado. Então eles começaram a criticar aquele homem. Ninguém para falar assim: olha, o que aconteceu? Você estava sem poder caminhar. Sabe, nós também hoje corremos o mesmo risco de vivermos uma religiosidade. Nós estamos muito mais preocupados em atender algumas recomendações, e a gente não se envolve nos processos para minimizar o sofrimento, para olhar pelo sentimento que as pessoas estão vivendo. Esse foi o momento que Jesus viveu ali, e ele tinha algumas lições para ensinar para aqueles líderes religiosos daquele tempo. Ele tem uma lição para ensinar para nós hoje, que estamos aqui também, para liderar a igreja nesse tempo. Em terceiro lugar, Cristo, assim como testemunharia contra a tradição dos anciões, que haviam estendido ali, e estavam além das intenções originais, e eles mostraram totalmente uma indiferença diante daquilo que tinha acontecido ali. A eficácia da palavra de Cristo, um poder divino a acompanhava, e imediatamente ele ficou são, e tomou a sua cama e partiu. Eu quero dizer para você que você também, diante daquilo que você está vivendo hoje, Ele pode fazer um milagre para mudar totalmente o rumo, para mudar totalmente a sua capacidade dos seus enfrentamentos. Eu quero
que você nesta noite possa entender. Muitos estão ignorando, muitos estão hoje também fazendo vistas grossas e não estão atendendo às necessidades de pessoas que estão vivendo nos seus sofrimentos. Eu gosto de pensar, queridos, que Cristo, Ele está olhando para as pessoas que estão sofrendo. Ele continua olhando. E a Bíblia, ela diz assim que se nós fizermos, para um pequenino, é como se nós estivéssemos fazendo para quem? Para Cristo. É como se nós estivéssemos fazendo para Cristo. Ele continua olhando. Um dia nós teremos a recompensa. O que ocorreu ali, naquele momento, antes de Jesus chegar para adorar no templo, o que aconteceu ali, sabe, é exatamente o que nós também viveremos, se nós tivermos a predisposição para fazermos a vontade de Deus. O poço dos enfermos, Jesus estava na Galileia. O tanque de Betesda, é interessante notar que o versículo 4 explica o motivo pelo qual os enfermos se encontravam por lá. E o versículo 4 diz assim: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque era curado. Por isso João não perde muito tempo na explicação do ocorrido, mas somente cita o motivo pelos quais as pessoas ficavam por lá. Jesus, ele se depara com um homem que está sem esperança. Sabe, eu não sei você nesta noite, eu não sei como que é a tua situação, eu não sei qual é a tua enfermidade, eu não sei qual é o teu sentimento. Talvez você já tenha tentado de tudo, como ele também já tenha tentado de tudo, mas são 38 anos, Jesus também sabia disso, ele sabe todas as coisas, ele sabe que muitas vezes nós já estamos desanimados diante das situações e circunstâncias da vida, e há situações que só Deus conhece, e o nosso travesseiro, porque quando a gente está ali, muitas vezes é com Ele que a gente conversa, e nós entregamos a nossa vida para Deus. Tem coisas que a gente não fala com ninguém, não sei você, mas na minha vida, tem coisas que eu não falo com ninguém. Se eu falar para os meus líderes na igreja, eles vão falar: o pastor está fraco, está preocupado, está perturbado. Se eu falar com os meus pais, falar: o que está acontecendo? Se eu falar com o meu presidente, ele não vai entender. Se eu falar com a minha esposa, vou levar preocupação para ela. Às vezes a gente não tem com quem compartilhar, mas Jesus, Ele está passando por aqui nesta noite, e talvez você tenha coisas que você tenha guardado para você, talvez tenham situações, e nessa noite eu queria fazer uma oração especial por você. Talvez você não tenha uma doença como aquele paralítico lá, porque eu vejo que todos aqui estão andando, mas talvez o que você está vivendo está te paralisando a tua vida, os sentimentos que você vive estão te paralisando, você está parado nos processos de Deus, você não tem produzido frutos como você deveria estar produzindo, porque muitas coisas começam aqui, na nossa mente, inclusive as doenças também começam na mente. 80% das doenças, elas começam aqui. Às vezes o perdão, o ódio, a angústia, tudo isso contribui para que a gente viva os seus processos. Sabe,
quando nós estamos no fundo do poço, como este homem estava, assolado pelas dificuldades, pelos problemas, ou qualquer tipo de luta, nós recorremos a diversas fontes, e muitas vezes nós achamos também que tem uma fonte milagrosa, que parecem resolver todos os nossos problemas. Tudo isso se revela que muitas vezes nós nos frustramos também com os resultados daquilo que nós gostaríamos de viver, né? E também como aquele homem que tinha feito todas as tentativas, mas que ele encontrou somente em Cristo, nós também viveremos isso. É uma ordem criadora, né? E nesta noite, a grande lição que nós devíamos de ter: Jesus não tem medo das conversas com os doentes e os marginalizados, de situações que não têm uma solução. Ele não tem problemas com isso, porque Ele é a solução para qualquer problema que nós possamos estar enfrentando. E Ele também, quando nós estamos no fundo do poço, que muitas vezes nós não olhamos para as necessidades dos outros, a gente está preocupado com a solução dos nossos problemas. Quando nós estamos no fundo do poço, muitas vezes nós nos sentimos também sozinhos e esquecidos. Só existe uma saída para o fundo do poço, que é Jesus. Quantos gostariam de dizer assim: Senhor, eu preciso entregar minha vida a Ti, eu quero viver o meu milagre. Quando Jesus andou por esse mundo, e hoje pela fé eu quero contemplar o Cristo vivo caminhando comigo nesta jornada. Quantos gostariam de dizer assim: Senhor, me dá essa fé, me dá a percepção que a solução que eu preciso para viver os meus dias melhores estão em Ti. Quantos gostariam de viver o seu milagre nesta noite? Fique em pé, nós vamos orar. Maravilhoso Deus eterno Pai, louvamos a Ti, porque nesta noite a Tua palavra também fez sentido para todos nós aqui, porque vivemos num mundo de tantas incertezas, vivemos os nossos problemas, os nossos enfrentamentos, as nossas batalhas, e cada um aqui tem as suas lutas, mas Senhor, nós queremos entregar cada vida nas Tuas mãos, da mesma forma que Jesus andou por este mundo para encontrar pessoas que estavam vivendo sem esperança. Nesta noite, Pai, nós queremos receber o Teu abraço, nós queremos entender que só o Senhor é o suficiente para mudar a nossa vida. Pai, muito obrigado por tudo. Nos dê a Tua paz, nos alcance por Tua graça e por Tua misericórdia. Derrame sobre nós o poder do Teu Espírito. E queremos Te pedir, Pai, que leve-nos em segurança para os nossos lares e traga-nos amanhã para estarmos mais uma vez na Tua presença. Oramos no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Uma boa noite. Cumprimente a pessoa que está do teu lado, dê um abraço.